Sabe se tem qualquer coisa na internet falando mal de pastor? Aqui estarei para reagir, né? Então, vamos assistir aí um vídeo do pessoal do ICL, né, na figura de Ian Neves e Laura Sabino, falando sobre empresários da fé. Sem mais delongas, vamos lá. Se inscreva, curta, compartilha, ajuda nós. Bora lá. Laura Sabino, você sabe que agora que a ditadura do Xandão Lulismo foi instaurada no Brasil, o Estado já tá fechando igreja, já tá botando fogo em igreja, Infelizmente não. já tá corrompendo o brasileiro na igreja, já tá obrigando a gente a casar gay na igreja. Pera, você tá falando isso por causa do chip Casar instalado gay pela na China, igreja. que tá fazendo efeito, ou foi aquele cachorro que a gente comeu com batata no almoço que te bateu mal? Não, na verdade, Porra, cachorrinho frito, esses últimos 3 anos aí tá top. Tá topzera. Laura, eu tô parafraseando a minha grande fonte de informações, que é o Zap Zap. E também Zap tem um pouquinho Zap. de Twitter aí, né? E só lembrando pra todo mundo, o nome é Twitter, tá? Nesse caso, Ian, Twitter. você precisa repensar suas fontes de informação. Até porque todo mundo sabe que o Twitter é a rede da saúde mental, né? Onde que o próprio dono mente. E pro WhatsApp, o Putin montou em cima de um urso polar pra vacinar o Bolsonaro. Mas aqui a gente vai falar de fato, sabe? A gente não vai ficar falando dessas igrejas, total de 0 igrejas fechadas até agora nessa ditadura. A pergunta que a gente quer responder é: por que parte dos evangélicos tem se identificado com o discurso da direita? Quem que lucra com essa identificação, afinal de contas? E mais importante ainda, como é que a gente enfrenta esse negócio? Porque, gente, não é brincadeira. Segundo as pesquisas de popularidade de 2022, 55% dos evangélicos brasileiros aprovavam o governo Bolsonaro. E em 2024, só 27% apoiavam essa ditadura do Xandão Lulismo. E a gente já tem que antecipar aqui que não é deixando de falar de assuntos importantes que a gente combate a extrema-direita, tá bom? Twitter. Então quer dizer que o É Morgan isso Freeman aí. estava errado? Se a gente deixar de falar de uma coisa. É isso aí. Já não existe a esquerda Morgan Freeman. Se o cara deixa de falar dos problemas, o problema desaparece. Não, né? Não é tão fácil. Não é tão fácil. Ela não acaba. Enfim, liberta a vinheta, DJ. A primeira coisa que precisa ficar clara é que não existe um fator biológico que vai determinar que evangélico vai ser de extrema direita. Inclusive, uma pesquisa do Datafolha mostrou que 41% dos evangélicos se identificam com ideias ligadas à esquerda. Segundo um outro estudo do Viver São Paulo, em parceria com a IPEC, parte da população paulista considera que o sentimento de solidariedade e coletividade estão mais presentes dentro das igrejas de bairro de São Paulo. Então qual que é o real problema, Laurinha? Você não vai acreditar, ó, vocês vão ficar surpresos, ó. Ninguém tava esperando por isso. O problema é o capitalismo. Ah, lá vem esses web comunistas culpando de novo o capitalismo. Nós não só vamos culpar o capitalismo, como nós vamos explicar como as grandes igrejas e denominações têm sido usadas como facilitadoras para o enriquecimento de algumas figuras. Mas logo de cara, é importante separar os pastores de bairro dos mercadores da fé. Os pastores de bairro, né, e os crentes do seu bairro, em sua maioria são movidos pela fé, por um vínculo de acolhimento da comunidade. É o que eu sempre digo, né? O problema das igrejas não são as pequenas igrejas, as igrejas comunitárias. O problema são as sedes, né? Os grandes mercadores da fé e tal. Eles que são problema, né? E o sistema vigente, né? Que faz com que eles existam, né? Como, tipo, tu tá desesperado porque o sistema te oprime. E aí tu encontra na religião um alento, né? Uma tentativa de viver uma vida diferente e tal. Até uma explicação para o teu sofrimento, né? E aí a igreja cumpre esse papel. E além disso, né? Nas pequenas comunidades, as pequenas igrejas também fazem coisas de verdade. Fazem trabalhos sociais, elas participam, né? Na vida social ali daquela pequena comunidade. É diferente do Silas Malafaia, do R.R. Soares, desses pastores ricos, né? Que eles só servem mesmo para tirar dinheiro de pobre e pegar para eles. Comunidade. Eu mesma vivo dizendo que lá na minha quebrada, a igreja cumpre não só um papel Na de minha conforto em momentos quebrada. muito difíceis, mas também um espaço de sociabilização e até mesmo uma função cultural e até de proteção social. Enquanto muitos colegas eram mortos na comunidade, a igreja era onde nossos pais confiavam na gente ficar porque sabia. A solidariedade aí também a Laura Sabino, né, que teve uma tentativa de assassinato, né? O irmão dela, de acordo com o que ela postou, né, num vídeo no canal dela. O irmão dela tentou matar ela,
que ele tem problemas psicológicos e tal. Aconteceu essa tragédia, mas que bom que a Laura tá aí, e ela tá aí, né, e lutando contra esse sistema opressor. Que a gente ia ficar seguros lá dentro. Mas existe também os grandes nomes do mercado religioso. Pastores milionários com verdadeiros impérios e com influência política, que nós chamamos de empresários da fé e que nós vamos a esse termo durante todo o vídeo aqui hoje. Se vocês estão achando exagero chamar os líderes dessas grandes denominações... Você tá falando de mim, meu irmão? Olha, rapaz... de empresários da fé, a gente vai mostrar uns números pra vocês. Edir Macedo, que é o acionista Olha ali, a ver se não parece uma tartaruguinha, o Edir Macedo. Majoritário, bispo, né, da Igreja Universal, sozinho possui um patrimônio de 10 bilhões de reais. Caralho, 10 bilhões. Só pra você ter a noção do que é 10 bilhões de patrimônio. 1 milhão de segundos equivaleria a 11 dias, né? Pega ali e soma 1 milhão de segundos, dá 11 dias. Dá 11 vezes 24 horas, né? E se tu pegasse 1 bilhão de segundos, daria 32 anos. Essa é a diferença entre bilhão e milhão, entendeu? São palavras que a única coisa que muda é uma letra, né? O M e o B. E às vezes a gente não consegue mensurar o quanto é o tamanho desse valor e tal. Então, acho que isso pode ajudar. Tendo não apenas a Universal como investimento, mas a editora e a emissora Record, além de vários empreendimentos imobiliários. E ele não é o único, tá? Só pra citar mais um, Valdomiro Santiago, da Igreja Mundial, que já acumulou uma bagatela de 1,4 bilhão de reais. Só que de uns tempos pra cá... Você vai receber uma semente, um propósito de R$1.000, e isso vai curar da Covid. Lembra disso aí? Ah, né, Laura? Ele tá numa pindaíba, né? Recentemente ele teve um jatinho de 21 milhões de reais penhorado. O pastor tinha um jatinho de 21 milhões de reais. Caramba! Não só o jatinho, como o cara tinha uma mansão de 3 mil metros quadrados, com 3 piscinas, ginásio, L. 22 quartos com banheiro e televisão no município de Ilhabela, em São Paulo. E, Laura, faz sentido, né? Quando Jesus voltar, ele precisa ser muito bem recebido, né? Então eu acho que é por isso que ele comprou essa mansão. Mas aí, nesse caso, de qualquer forma, ele iria ficar desabrigado, porque a justiça pediu a penhora da casa, já que aparentemente Valdomiro é viciado em não pagar as contas e deve mais de 2 milhões. Ele é viciado em não pagar as contas, eu também. Na real, não é um vício, é uma necessidade, tá ligado? Só de PTU. Fora, né, que seria difícil Jesus topar qualquer convite do Valdomiro, já que na Bíblia tá escrito que quando ele trombou com esse tipo de gente, ele logo foi chicoteando, metendo um chicote, dizendo: parem de fazer Jesus, lutador de wrestling. da casa do meu pai um mercado. Só que a gente sabe, né, que com grandes poderes econômicos vem grandes poderes políticos, como dizia aquele filme do Homem-Aranha. E por que que eles têm interesse em poder político? Porque eles querem fazer a manutenção da fonte dessa riqueza toda. E, Laura, uma dessas formas de manutenção vocês conhecem muito bem aí, que é, claro, a famosa isenção de impostos das igrejas. No Brasil, as igrejas são isentas de impostos sobre bens que são essenciais. Ela não paga nenhum imposto para a realização das suas atividades. Por exemplo, veículos vinculados a entidades e imóveis para sediar cerimônias. E isso, na real, foi pensado para fomentar, segundo seus defensores, a liberdade de prática religiosa. Só que acabou se tornando uma mão na roda para esses grandes empresários da fé. E o esquema é bem simples, tá, gente? Terreno, carro, avião, prédio são comprados por pessoas, mas colocados no nome da igreja, se tornando assim isentos de impostos. Essas denominações gigantes ganham uma grande liberdade. Por isso naquele vídeo tem a distinção lá que a gente fala do o avião que é da igreja, mas depois ele fala que o avião é meu, que não se distingue, né? O que é da igreja e o que é o patrimônio do pastor aquele do mala cheia lá. Para movimentar recursos para lá e para cá, porque esse dinheiro que deveria ir para os municípios, para os estados, para a União, é revertido para consumo de luxo dos pastores, ou também para expansão das igrejas e compra de canal de televisão. E essa isenção Eu estou vivo. das grandes empresas cria um cenário de paraíso fiscal e até facções criminosas têm recebido as vantagens de se investir nessa área. Banco na Suíça? Pra quê? Compra uma casa, enche de cadeira, abre uma igreja e consegue a isenção, pô. Bem mais fácil. Qual é a sua desculpa para não ter ficado rico? Isso facilita também a lavagem de dinheiro. As igrejas recebem as... A ausência do Estado leva a igreja a ser a instituição mais confiável na capital de moradores.
Pesquisa mostra a instituição à frente do poder público. Situação levanta questionamento, tendo em vista cada vez mais a influência religiosa na política. É doidura. As doações recorrentes e não precisam revelar a identidade dos doadores. É normal que esses empresários da fé recebam ofertas gigantes e é impossível. Malafaia admite oferta de 100 mil, mas diz estar indignado com a operação da PF. Pastor explicou sua suposta participação em esquema de fraudes em royalties de mineração. Isso é de 2016 e a fonte é do R7. Talvez tenha uma rixa aí, né? Quem não sabe, a Record é do Edir Macedo, né? Que são rivais aí no mesmo ramo de negócio. É tipo Burger King e McDonald's. Auditar doações dos fiéis. Eu quero doação impressa e auditável já. Esquece o céu, galera. O paraíso já é aqui com a imitação do Ian. Paraíso fiscal? É paraíso fiscal. É só pra rico e traficante? É só pra rico e traficante. Mas é paraíso, né? Literalmente é pra purificar de fé a igreja. Pra vocês terem a ideia do poder que isso dá, a Igreja Universal anunciou que vai investir 1 bilhão limpo, e dessa vez é limpo mesmo, isento de impostos, em anúncio na TV aberta. Lavadinho. Porra. Lavadinho, higienizado. Gente, vocês imaginam o que é ter 1 bilhão só pra anúncio? São 32 anos se 1 bilhão fosse em segundos. Como eu acabei de lhes dizer. Imagina, pensem no tamanho desse poder. E aí, por que vocês acham que nunca teve uma CPI das igrejas evangélicas? Já pensou um deputado pensar em propor o fim da isenção para as igrejas? Você acha que os pastores iam deixar isso? Por isso que os pastores se envolvem na política, para manter e, se possível, ampliar esses privilégios. Laura, na moral, se a gente tivesse 1 bilhão, já tinha 3 comunismo no Brasil. Tinha 4 aqui. E nesse caso, gente, não é exagero chamar de privilégios, tá? Vocês aí, a Laura, eu, quem tá aqui filmando com a gente, é tudo fodido, tá? A gente precisa pagar imposto. Só que para essas igrejas aí, isso não existe, tá? Todas, independentes do tamanho, são isentas. A igrejinha do seu bairro, com cadeira de plástico, é isenta aí. Na moral, beleza. É uma instituição sem recurso. Só que, Laura, a Universal, com templo imenso, jatinho, mansão, isso ser isento é um absurdo, não tem nenhuma explicação razoável pra isso. Esse privilégio bizarro não tá nem perto de ser revisto no Brasil. Inclusive, muito pelo contrário. Foi aprovada recentemente numa comissão especial uma PEC que propõe isentar também organizações e fundações ligadas às igrejas. E o projeto pode ir pro plenário a qualquer momento, tá? Aí, na moral, a festa tá feita, tá? Porque é pra propor... Só estourar o champanhe. É só estourar. É pra propor e aprovar esse tipo de projeto aí que esses empresários da fé se envolvem em política, se vocês tinham alguma dúvida. Exatamente, ó. Esqueçam Eita o papinho porra. de evangélicos ocuparem a política para salvar a nação. A motivação dos empresários da fé sempre foi alcançar seus projetos de poder. O Edir Macedo, particularmente, leva isso muito a sério. Tanto que ele tem um livro chamado Plano de Poder, lançado em 2000. O Edir Macedo tem um partido político, né? Que é o Republicanos. Republicanos, inclusive, que é o partido do Tarcísio de Freitas, que é governador de São Paulo, né? Pra tu ver como a igreja, ela tá dentro da política e sempre do lado errado. 2008, que apresenta uma estratégia para ocupação evangélica dos principais espaços de tomada de poder do país, como STF, Câmara, cargos públicos, eleições para associação de moradores Já tem um evangélico no STF, né? Que é o André Mendonça. e conselho tutelar. Para conseguir isso, era necessário mobilizar os evangélicos em torno de um projeto comum. É por isso que o pânico moral é importante. É o Pânico pânico que moral. faz com que as pessoas comuns que não lucram com esse projeto de poder comecem a defender ele. É o medo da destruição da sua família, o fomento do preconceito contra minorias e a demonização das religiões de matriz africana que mobilizam e fazem com que esse projeto de poder dos empresários da fé ganhe a adesão de pessoas que acreditam que estão combatendo um mal. Isso aí que a Laura tá falando é basicamente a transformação de luta política em combate de Deus contra o diabo. Só que identificando o lado de Cristo com os empresários da fé e o do tinhoso com os comunistas. Você, Laura, você está do lado do capeta. O parede mijada, o sinteco gelado, o mochila de criança, o sete pele. Que susto, eu pensei que eu tava do lado do Carlos Bolsonaro. Vai ser alvo de vídeo em breve aqui no canal. Essa cabeça de caixa d'água. Isso tudo, claro, segundo os pastores empresários. Só que além do pânico moral, Laura, existe outro elemento importantíssimo pra gente entender a política e a retórica dessas denominações gigantescas evangélicas, tá? Eles defendem uma tal de teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade não é particularmente novidade, ela tem suas origens lá na década de 40, só que ela começou a se espalhar pelo mundo nas décadas de 70 e 80. E lá, Com o teleevangelismo nos Estados Unidos. E aí, como a gente importa tudo que não presta dos Estados Unidos pra cá, esses pastores são o resultado dessa importação desse tipo de cultura. Laura, não coincidentemente, que uma doutrina econômica passa a se tornar também dominante, o neoliberalismo. Nessa É uma...
essa teologia da prosperidade tem muito a ver com o neoliberalismo, né? Ela dá uma, como é que eu vou dizer assim, uma justificativa espiritual para o neoliberalismo e também uma referência, né? Pode ver que todo pastor ele se veste como um produto do seu tempo. Antes o bem-sucedido no capitalismo, ele era o executivo, aquele cara com a pastinha no braço, de terno e gravata. E hoje o bem-sucedido é o coach, que usa uma camiseta simples, que se veste mais de boa e tal. Tem um outro estilo, né, mais fashion, mais pá. E os pastores aí estão, esses da nova geração, eles já estão mudando a sua vestimenta, sua maneira de se portar, porque o Deus é sempre o bem-sucedido no capitalismo, de acordo com essa teoria da teologia da prosperidade e tal. A teologia da prosperidade, basicamente as doações dos fiéis para a igreja são um tipo de investimento. Quanto maior a doação, maior a dádiva. Se você, Laura, doa 1.000 limpo por mês, pode esperar bênçãos maiores do que aqueles que doam só 100 por mês. A teologia da prosperidade é tipo investir no tesouro direto, só que você vai retirar o resultado apenas depois de morrer. É justamente uma das adaptações da fé cristã ao neoliberalismo. Agora, a bênção de Deus tem preço e você precisa se esforçar para pagar esse serviço. Esqueçam a parte da Bíblia que Jesus diz que é mais fácil passar um camelo por um buraco de agulha do que um rico entrar no céu. Ou quando em É mais fácil passar uma agulha num buraco de um camelo. Ah, não, peraí. Eu perdi. Mateus 6,19, Jesus diz: não acumuleis tesouros sobre a terra. Na teologia da prosperidade, o comprometimento com Deus não é medido por suas ações, seu amor ao próximo, mas pelo quanto de dinheiro você doa para a igreja. É a lógica. É tipo isso. É basicamente isso. É a deturpação do sentido das palavras de Jesus para criar uma doutrina nova que normalize o neoliberalismo capitalista. De pagar pelas bênçãos na sua vida. Você paga aluguel? Pega esse aluguel, divide ele, um aluguel. Eu vou oferecer. Meu irmão, está falando de mim, meu irmão. Uma semente de um aluguel para que o Senhor possa abrir a porta para eu ter a minha casa própria. Como vocês viram, né, esse aí é o pilantra mor, né? tática para tomar dinheiro dos fiéis é feito de forma lúcida pelos empresários da fé. A gente não pode esquecer, né, do fatídico Edir Macedo, que ele falou, ensinando a pastores a persuadir pessoas a darem dinheiro em troca de bênção, ligando ali o dízimo à salvação, o famoso ou dá ou desce. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Aí, ó, nosso bispo Macedo. Se não quiser ajudar, Deus vai ajudar outra pessoa para ajudar, amém. Ou, como a gente gosta de falar aqui, dinheiro na mão, bênção e adoração. Laura, essa... Essa aí foi boa. Essa aí me pegou de contrapé. Essa tendência aí de dinheiro na mão, louvor e redenção se popularizou primeiro lá nos Estados Unidos, porque justamente essa teologia da prosperidade surgiu lá na década de 40. Então, essa visão mercadológica das igrejas evangélicas é mais um exemplo de como importar tudo que tem de pior dos Estados Unidos. Aliás, Ian, você sabe o que o McDonald's e a Igreja Universal têm em comum? Os dois têm muito azeite, muito óleo, os dois têm palhaço. Também, mas além disso, todas elas vendem franquias. E a gente... Aí, ó, não falei? Desculpa, queimei a pauta dos amigos. Vinha, o critério para abrir uma franquia dessas igrejas é demonstrar capacidade de arrecadação. Franquia mais baixa. Até recentemente havia uma regra não escrita na Igreja Universal. 2 pontos. O bispo Edir Macedo só deixava que um novo templo fosse aberto se tivesse certeza que poderia arrecadar ali o mínimo de R$150 mil por mês. Menos que isso não valia a pena. A concorrência nos calcanhares, sobretudo da Igreja Mundial do Valdemiro, né? Essa notícia é de 2012. Ou seja, dinheiro. Também tem cultos de liderança e até mesmo cultos de empreendedorismo. Os fiéis são estimulados e ensinados a abrir filiais da igreja. No próprio site oficial da Universal tem uma aba de empreendedorismo que, além de dicas de como lucrar, convida pessoas para os cultos da prosperidade que acontecem toda segunda-feira. Estamos citando aqui, né, a igreja... O que vale mais? Abrir uma igreja ou abrir um McDonald's? Vamos pegar uma franquia da Universal e tal. Eu acho que vale mais uma igreja, porque não paga imposto e tal, em cima do patrimônio e tal. E o McDonald's já é direto na folha, né? Ali na hora de... já é calculadinho, tudo certinho.
universal porque ela é a mais poderosa. Mas vale lembrar que esse tipo de modelo é presente em várias igrejas gigantescas. É importante Me vê um Mac Cristo feliz. lembrar que a engrenagem desse sistema só roda por conta do trabalho não remunerado de milhares de pessoas que realmente acreditam nesses empresários da fé. São milhares de obreiros, de fiéis que trabalham de graça. Inclusive, nesse momento, milhares de pessoas estão fazendo atendimento online para pessoas que vivem ou estão passando por um momento difícil. O exemplo perfeito disso é o Valdomiro Santiago. Em 2022, ele enfrentou uma mobilização do Sindicato dos Radialistas por atraso no pagamento de benefícios, né? Porque pagar em dia Isso aí foi alvo de vídeo aqui no podcast. Ops, aparentemente não é uma coisa de Deus. Isso resultou, obviamente, numa retaliação por parte do empresário Senhor Valdemiro, que demitiu 17 funcionários da TV Mundial por estarem se manifestando. E como qualquer empresário, o Valdomiro quer que os sem o FGTS, porque ele tá devendo até as CARs. trabalhadores tenham menos direitos para diminuir os custos operacionais das suas empresas e lucrar o máximo possível. E, inclusive, para ele, o melhor seria ninguém estar reclamando disso, tá? Sindicato é problema para burguês, tá? Por isso, esses pastores fazem um grande esforço de propaganda antissindical, que eu sei que vocês já ouviram. Também é importante citar o processo do Pois é, mas o patrão ele é contra o sindicato pro trabalhador, mas o patrão tem um sindicato. Por exemplo, a Fiesp é um sindicato, que é a Federação dos Industriais de São Paulo. Aquilo é basicamente um sindicato de patrão da indústria. lançamento dos filmes do Edir Macedo, que na época foram tratados como uma grande piada da parte da esquerda. Eu me Uma lembro, piada, inclusive, que meu na época irmão. geral compartilhava memes com fotos das salas de cinemas vazias e debochavam que a própria igreja estava distribuindo esses bilhetes. Acontece que isso só demonstra o quanto parte da esquerda não compreende a capacidade mercadológica desses empresários da fé. Edir Macedo não pagou e nem entregou bilhete de graça. Os membros da igreja foram estimulados a comprar ingressos para doação. Tudo isso sob o pretexto de abençoar sua família e de outros irmãos. Os fiéis não só compraram, como distribuíam os ingressos, Pra ver como um também filme ajudavam merda. e levavam pessoas de seus bairros pro cinema para assistir os filmes. Não é à toa que o filme foi um campeão de bilheteria na época. Com salas vazias, nada a perder se torna a maior bilheteria do cinema brasileiro. A gaúcha ZH encontrou salas vazias com ingressos esgotados para compra via internet em Porto Alegre. Lançado em 29 de março, o longa atingiu a marca de 11,383 milhões de ingressos vendidos no último final de semana, 5 e 6 de maio, mas agora não fala o ano, mas já faz tempo. E a piada não era de Macedo. A piada era a gente que tratava a situação genial de marketing como burrice. E eu digo isso, gente, com propriedade, porque assim, eu e meu pai fomos no cinema assistir e logo de cara a gente viu que o projeto tinha dado certo. Era ali a primeira vez de case muitas de daquelas negócio. pessoas indo num cinema. Todas elas saíram impactadas e emocionadas com o filme. O projeto de poder avançou um degrau a mais naquela época. Só que é aí que a gente entra, acho que na questão mais importante, né, Laura? Como é que a gente combate essa máquina de propaganda bilionária? A gente deve deixar de disputar a consciência de quem faz parte das denominações religiosas? Evidentemente que não. Então, para combater esses empresários da fé, a gente tem que argumentar a partir do que a gente tem em comum com os trabalhadores religiosos, porque a maioria é trabalhador. Aqui a gente não é adepto, como a gente disse, do Morgan Freemismo cultural. O problema não Morgan só é porque a gente parou de falar Freemismo. dele, tá? E essa disputa tem que ser do cotidiano das pessoas, através de cursinho comunitário, biblioteca popular, ocupação urbana, ocupação rural, apresentação cultural, oficina de esporte, casa de acolhimento de vítima de violência, festa no bairro, etc. Tudo que vocês sabem que a igreja faz e Suruba nós dos guri, também tem que ter consciência de classe. a esquerda não estamos fazendo. Pra quando a esquerda e minoria ser chamada de diabo, as pessoas lá saberem que isso não é verdade. A gente precisa estar presente no cotidiano dos trabalhadores. Nós não estamos aqui atacando a crença de ninguém, como vocês puderam ver, mas é importante mostrar o quanto esses empresários da fé não têm nenhuma ligação com Jesus Cristo. Percebam que quem vai em mutirão Eles são um servo do diabo. de construção de casas, que entrega a cesta básica, Não o Ian ou a Laura, eu tô falando do Silas Malafaia, o Edir Macedo, essa gentalha, ou distribui que são tão pobres que a única coisa que lhes resta é dinheiro. sopa para morador de rua, por exemplo, não são os pastores bilionários, são as irmãs e os irmãos da igreja, são pessoas que têm fé, as pessoas são movidas por solidariedade. Para os empresários da fé, essas ações tocadas por fiéis são uma forma de legitimar suas ações e justificar os privilégios que elas têm. Ele diz, eu daria tudo que eu tenho pra tirar esse cara da cocaína. Eu daria tudo que eu tenho pra tirar esse cara do crack. Eu daria tudo pra tirar meu marido da bebida. Aí vai pra igreja. O filho O Silas Malafaia daria? volta, é restaurado. Essa fala
fala que a gente acabou de assistir sobre o Malafaia, ela é muito importante, porque o papel da assistência social produzido pelos moradores, sabendo ali das urgências de cada lugar, com os problemas específicos dali, é efetivo. Mesmo quando os problemas não são resolvidos, estar em comunidade nos causa esse sentimento de acolhimento, de pertencimento. Esse senso de comunidade e apoio é oferecido pelos partidos de esquerda, pelos sindicatos, por associações ligadas à nossa linha. A gente sabe que é a resposta, né? Claro que tem movimentos sociais, como o MST, MTST, MLB e outros que fazem um trabalho próximo das periferias e das comunidades camponesas. Mas a gente precisa ser sincero aqui. Alguns grupos políticos só se aproximam das pessoas de 2 em 2 anos quando é pra disputar a eleição. A esquerda hegemônica hoje vai... Esse aí é o nosso PT, né? Ele só vê o povo como alguém que pode votar neles e depois eles são apartados do processo. Eles falam assim, deixa que eu faço, que eu sei o que é melhor pra você. E aí, de cada 2 anos, eles aparecem lá pra pedir uns votinhos. É sempre assim, a esquerda institucional, a esquerda liberal, PT, PSOL e tal. No sentido de abandonar a disputa pela consciência dos trabalhadores. Na verdade, o que ela tem tentado fazer é agradar os... Se bem que tem alguns quadros do PSOL também que são combativos e continuam falando com a população mesmo mesmo quando não estão em campanha. Pastores e puxar pro seu lado através de favores. E, Laura, isso raramente dá certo. A gente não tem precedente histórico pra isso. E tampouco garante... Geralmente são os caras que têm os viés mais marxistas e tal. Não são aqueles mais liberais. Que esses trabalhadores passem de fato a defender politicamente as pautas de esquerda. E uma das formas mais eficientes de fazer isso é não deixando de defender as pautas de laicidade do Estado e fazer esse tema avançar. Pois cada passo que a gente dá em direção de maior rigidez nos princípios de laicidade será uma derrota para esses empresários da fé. Vai jogando, Senhor, a chuva de likes, vai fazendo com que cada pessoa que assistiu aqui, Senhor, vai pesando e jogando e fazendo com que ela compartilhe com cada irmão, com cada irmã, enviando para pelo menos 6 pessoas. Vai fazendo isso. Pô, podia ser, né? Abençoa nós aí com o like. Manda para outras pessoas para sempre que tiver conteúdo denunciando a picaretagem dos pastores, aqui estarei para repercutir esta parada. Por favor, se inscreva no meu canal. Muito grato aí para quem tem assistido, quem tem se inscrito. Espero contar com vocês sempre. Até mais. Tchau, tchau.